Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Zacarias, capítulo 4, livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Assim nos diz a palavra de Deus. Respondeu: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não será com a força, nem com o poder, e sim com o meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, montanha enorme, para Zorobabel? Não passas de uma planície. Ele vai tirar a pedra angular gritando: que bom! A palavra do Senhor veio a mim para explicar. Esta é a palavra do Senhor. Não será com a força, nem com o poder, e sim com o meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, montanha enorme, para Zorobabel? Não passas de uma planície. Ele vai tirar a pedra angular gritando: que bom! A palavra do Senhor veio a mim para explicar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Diante desta palavra que foi para esse homem, não é? Zorobabel, mas que hoje é a palavra de Deus para nós. Hoje é a palavra de Deus para você. Zorobabel se encontrava diante de um grande desafio. Um desafio impossível a forças humanas. O povo tinha sido exilado, estava escravizado já há muitos anos e agora tinha voltado para Jerusalém, a cidade santa, que estava destruída. E Jerusalém precisava ser reconstruída. Os seus muros, os muros que protegiam a cidade, precisavam ser construídos. Mas de uma maneira especial, o templo precisava ser reconstruído, ser restaurado. E quem já foi a Jerusalém tem dificuldade até em imaginar como é que se conseguiu construir aquelas muralhas, pelo tamanho das pedras. Que até hoje são pedras imensas que ali foram postas. Então não é uma coisa simples, fácil de fazer. E quando aqueles muros foram construídos e o templo foi construído, Jerusalém estava num apogeu. Não faltava força, não faltava recurso, sobrava, aliás. Havia muitas reservas disponíveis para se investir na cidade. Então, tinha gente, estavam ali sob o governo de um sábio, que era Salomão. Os recursos materiais superabundavam e eles puderam tornar Jerusalém simplesmente magnífica. Só que agora, com a cidade toda destruída, quem estava voltando para reconstruí-la? Um povo pobre, enfraquecido por dentro e por fora. Porque a escravidão enfraquece por fora, não é? A falta do alimento correto, a extenuação que a pessoa vive pelo cansaço, sem limite, muito trabalho. Muitas vezes trabalhos que ultrapassam a força física da pessoa, levando a pessoa a adoecer. Fora humilhação.
fora a humilhação. Depois, um sentimento de impotência que vai se criando dentro da pessoa, porque você imagina, você é escravo, você está sujeito à vontade de outro, você não faz o que manda o seu coração, você faz o que aquele que domina você te manda fazer. O povo estava quebrado por dentro, por fora, financeiramente, e agora eles tinham o desafio de reconstruir aquilo que foi construído no momento assim de grande riqueza e opulência de Jerusalém. Sabe o que o povo pensou? Impossível, nós não vamos dar conta. É desanimador. E Deus, vendo como é que as pessoas estavam se sentindo diante daquele desafio, que para eles era algo inalcançável, deu uma palavra a Zorobabel, que Ele está dando a você nesta manhã. Porque assim como aquele povo estava quebrado por dentro e por fora, e se encontrava diante de um obstáculo difícil de ser ultrapassado, e de uma tarefa impossível às suas forças, muitos de nós que estamos orando agora, juntos, aqui no Sorrindo para a Vida, estamos enfrentando dificuldades parecidas. Muitos quebrados por fora, doentes no seu corpo, materialmente prejudicados, talvez até endividados, e se perguntando, meu Deus, o que eu vou fazer? Talvez até incomodados com a canção nova. Vivendo ali uma divisão, né? Continuo assistindo a canção nova ou não continuo? Quero continuar porque eu preciso. E não quero continuar porque eles pedem a gente para ajudar e eu não tenho como ajudar. Talvez você esteja numa situação até assim, não é? Mas fique tranquilo, porque em família, gente, em família é sempre assim. Quem pode mais, ajuda por quem pode menos. Numa família, quem precisa, recebe. E quem pode, oferece. Não é assim que a gente faz? Não é? Aqui na Canção Nova, tudo que nós podemos fazer gratuitamente para quem precisa, a gente faz. Tanto que você vê as obras sociais da Canção Nova, elas são muitas. Mas, além das obras sociais, todo o tempo que nós missionários temos é para os outros. Tem horas que a gente tem até que balizar o nosso tempo, porque senão falta dentro de casa. Tem gente que a gente às vezes precisa ajudar e dizer, opa, Tá demais. olha, você vai ficar junto da sua esposa, dos seus filhos, você está se doando muito fora. Porque Deus nos chamou a entregar a nossa vida pelos outros. Então, se você, num certo momento, percebe assim, hoje eu não tenho condições, meu irmão, nós estamos em família. Mas muitos estão enfrentando dificuldades assim. É dívida para pagar, é um parente para ajudar, é uma enfermidade dentro de casa, quebrados por fora. E às vezes quebrados por dentro, por causa de uma notícia que recebeu. Porque tem notícias que não são ruins, elas são péssimas. E quando chegam, elas chegam arrasando a gente. Porque toda má notícia esbofeteia a gente. Por isso que a palavra de Deus nos diz, nós não podemos nos afastar do Senhor. Porque quem teme a Deus não tem medo de más notícias. O que tira o medo das más notícias é a nossa confiança naquele que está conosco. Se a gente caminha sem Deus, nós vamos quebrar por dentro. Fracos demais. E aí os reveses da vida não dobram a gente, quebram a gente. Então tem gente que foi, olha, partido por uma má notícia que recebeu, por uma traição que sofreu, por um desgosto muito grande que teve. Ou às vezes não é por um grande desgosto,
É por um longo tempo que vem sofrendo, você vem aguentando e aguentando e aguentando, e parece que quando o copo está assim cheio, agora veio a última gota para transbordar, e diante do que você descobriu, você diz: não dá mais, eu não consigo, eu não aguento, esse desafio ultrapassa as minhas forças, igualzinho estava acontecendo com Zorobabel e com o povo. Aí vem Deus e diz para eles, e diz também para você: você tem razão, não dá. Por meio de forças humanas, não dá. Se você olha para os seus recursos, porque quando diz aqui, olha, não será com força nem com poder, porque força é habilidade. Eu tenho forças para construir aqui essa parede de casa. Quer dizer que você tem habilidade, tem condições para fazer. Talento, expertise, né? E quando se diz poder, é aquilo que torna possível você empregar a sua habilidade para poder fazer acontecer. São os recursos materiais, não é? É o apoio que você recebe. Então essa palavra está nos dizendo de todo um aparato humano para fazer uma obra divina. Porque o projeto de Deus na nossa vida, os planos de Deus para nós, é um projeto divino. E nós queremos contar apenas às vezes com um aparato humano para dar conta de um projeto divino. A sua família é um projeto seu. Mas antes de ser seu, é um projeto de Deus. Porque se você, por exemplo, levar à frente a sua família apenas como um projeto humano, você vai ser infeliz e a sua família vai ser infeliz. Porque você não vai dar conta do que a sua família precisa. Em todos os campos. Espiritual, emocional, mental, moral, material. Não vai dar conta. Não é? Quando nós entendemos que a nossa família é um projeto de Deus e que ela nos ultrapassa, porque a sua família ultrapassa você. Se você achar que o projeto da sua família não te ultrapassa, você está diminuindo sua família. É pequenininha demais, é rasteira demais, é medíocre demais, ao ponto de uma única pessoa dar conta dela. Não, a sua família ultrapassa você. E nós queremos muitas vezes cuidar da nossa família, cuidar de pessoas, ajudar pessoas a se desenvolver, a crescer na vida, a ser o melhor ser humano que aquela pessoa possa ser. Preste atenção, ser o melhor ser humano que aquela pessoa possa ser, seja marido, seja mulher, sejam os filhos, sejam os pais. E nós queremos fazer isso simplesmente com aparatos humanos. Aí vem a palavra de Deus e diz para você exatamente por que você está fraquejando. Por que eu estou encontrando fraqueza? Por que eu estou tendo vontade de desistir? Porque eu estou querendo fazer algo que é divino com forças humanas. E o que o Senhor nos diz em face disso? Não será com a força. E não será com o poder, mas com o meu espírito, diz o Senhor. Não será com a sua astúcia, não será com a sua perspicácia, não será com a sua inteligência, não será com a sua falácia, não será com a sua prudência meramente humana, não será com os seus recursos materiais, com as suas influências externas, dos seus amigos, de alguma pessoa que possa ajudar você a controlar essa circunstância. Deus está lhe dizendo que se você quiser êxito nessa matéria, não será assim. Vai contar com tudo isso, porque o divino não dispensa o humano. O que é de Deus não descarta as nossas habilidades. Mas Deus dá o seu espírito a tudo isso. E o Senhor diz, é com meu espírito.
Veja, estava se falando da reconstrução de Jerusalém, dos seus muros e do templo. Gente, não era o Espírito pegando a pedra e empilhando uma em cima da outra. Eram as mãos daquelas pessoas. Tanto que se você ler, continua lá, olha lá. O Senhor veio a mim com a sua palavra para explicar. As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos deste templo. E as mesmas mãos irão terminá-lo. Então, depois de dizer, não é com a força, não é com o poder, é com o Espírito, a palavra de Deus explica, mas você vai ter que pôr as suas mãos na massa. Uma coisa não dispensa a outra. Mas sem a força de Deus, todo o seu trabalho é falido. Se você acha que eu estou exagerando, depois você pegue com calma e leia aquele salmo, reze com ele. Salmo 126, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não guardar a cidade, debalde vigiam as sentinelas. É inútil, olha o esforço, é inútil levantar-vos antes da aurora e retrasar até outra noite o vosso descanso, para comer o pão de um duro trabalho, pois Deus o dá aos seus amados, até mesmo durante o sono, enquanto eles dormem. O que alguns penam para conseguir e não conseguem, trabalham e não conseguem, porque tiraram Deus da equação. Aqueles que priorizaram a presença de Deus, escutar a Deus, obedecer a Deus, a vida trabalha em favor deles. Até enquanto eles dormem, os frutos vêm. Pensa numa poupança espiritual e eterna. É essa. Quando se fala de educação financeira, alguns gostam de dizer assim, você precisa fazer o seu dinheiro trabalhar para você. E aí vai ensinando ali muitas coisas de investimentos, de poupança. O que significa? Que você vai trabalhar para conseguir um certo dinheiro. E depois que você põe aquele dinheiro investido, enquanto você está dormindo, ele está rendendo. Está rendendo. Tem gente que fez aplicações, que fez poupanças, que agora, no resto da vida, essa pessoa está tranquila, porque todo mês ou todo dia vai pingar ali um pouquinho, porque está rendendo, está trabalhando. Tudo o que você investe para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, hora que você vai descansar, está produzindo na sua vida proteção e crescimento. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não construir a casa, se o Senhor não fizer a casa crescer, e casa aqui, gente, é família. São os nossos. Porque edificar a casa materialmente, isso é muito pequeno. Se o Senhor não edificar a sua esposa, o seu marido, seu filho, seu genro, sua nora, aqueles que Ele nos deu, porque nasceram do nosso sangue ou porque a providência divina agregou a nossa família. Se o Senhor não edificar essa gente, em vão trabalham os construtores. Se Deus não tiver com você, o seu esforço, veja, o seu esforço, quer dizer que tem o seu esforço, só que ele é vazio. Ele não produz resultado. Se o Senhor não guardar a cidade, quem é que guarda a cidade vazia? Você já chegou em alguma cidade fantasma, alguma cidade abandonada? Mesmo no Brasil tem cidades que estão abandonadas, tem lugarejos que estão abandonados, gente, ninguém mora lá. Há um tempo atrás eu vi uma reportagem, na Itália, eles patrocinando pessoas para poder, até de fora, para poder ir habitar certos lugares, porque estava abandonado.
Quando você chega num vilarejo, um lugar abandonado que ninguém mora mais lá, você vê polícia guardando a entrada da cidade? Você vê alguém vigiando alguma coisa? Não se guarda a cidade vazia. Então, quando se diz guardar a cidade, se trata das pessoas. Se o Senhor não guardar aqueles que nós amamos, é em vão que nós vigiamos. Você vigia em vão se Deus não vigia junto com você, porque você distrai, você dorme e você pisca. É num piscar de olhos que um filho faz uma besteira, não é assim? Você vira as costas, vai fazer um almoço, o nenenzinho, o menininho, a criança faz besteira, se corta, cai de cima da mesa porque subiu lá sem dever, sendo que não deveria, não é? Despenca do bercinho porque ele escalou o bercinho e caiu do berço. É num piscar de olhos, e às vezes o pai e a mãe tentando justificar, diz assim, mas eu virei as costas um segundo. É assim a vida inteira. Porque ninguém consegue ficar 24 horas por dia ligado, mas Deus não pisca, não cochila, não dorme, o guarda de Israel. Aquele que te guarda não dorme. Aquele que guarda os teus filhos não dorme. Então, não é por você simplesmente. Vai contar com as suas mãos para lançar os fundamentos, para terminar o que começou, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E até diz diante da dificuldade, olha aqui, ó. As dificuldades se acumularam diante de você como enormes montanhas. Quem és tu, montanha enorme? Gente, nós temos que ter a coragem de olhar para os nossos problemas de vez em quando, sorrir e dizer, quem você acha que é? Quem és tu, montanha de problema? Ou grande problema? Um problema que se colocou diante dos seus olhos como um obstáculo intransponível. Temos que peitar esse problema, enfrentar esse problema e dizer, quem você está pensando que você é? Você vem contra mim com todos os seus artifícios, mas eu vou contra ti em nome do nosso Senhor, em nome do Senhor dos Exércitos. Você me enfrenta com o que tem de mundano, mas eu te enfrento em nome de Deus. E vamos ver quem vencerá. Não é se é você ou se sou eu. Vamos ver quem vencerá, se é você ou se é Deus. Porque quando nós estamos com Deus, nós não enfrentamos os nossos problemas sozinhos. Quando nós estamos com Deus, o nosso problema, ao nos enfrentar, sabe quem Ele encontra no meio do caminho? Quem Ele encontra à nossa frente? Quando vem contra nós, Ele encontra Deus, o nosso protetor. Quem és tu, montanha enorme, para Zorobabel? Não passas de uma planície. Quer dizer, vou passar por cima de você. E Ele vai tirar deste problema, desse desafio, deste obstáculo. Olha que interessante, daquela montanha de pedra que se torna um obstáculo, você tira o necessário para fazer o que você precisa, reconstruir Jerusalém, reconstruir a própria vida. Os problemas que se colocam diante de nós se tornam matéria-prima para a gente reconstruir a nossa vida despedaçada. Com um detalhe, quando nós temos Deus. Quando nós temos Deus, aí sim. Então não é pelos méritos das realizações humanas. Há um êxito que depende, antes de tudo, da ação poderosa do próprio Espírito de Deus. Há um sucesso na sua vida que depende, sobretudo, da ação poderosa do Espírito de Deus. Por isso, não se perturbe. Márcio, qual é a utilidade desta palavra para cada um de nós nesse dia de hoje? Esta palavra, você quer saber qual é a utilidade dela? Não se atormente, não se perturbe. Lembre que é você quem vai pôr a mão na massa. Mas se recuse a dar um passo, se Deus não estiver com você.
Esta palavra é de Deus para assegurar a mim e a você que nós vamos ter êxito pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, meu amigo, quem tem Deus não se inquieta. Não foi a palavra de São Francisco de Sales para cada um de nós? Todos os pensamentos que trazem inquietação não são de Deus. Isso que está inquietando você, atormentando seus pensamentos, não é de Deus. Márcio, é que se eu não fico assim, eu me angustio, eu não faço nada. Tá. Você está inquieto porque precisa fazer alguma coisa, ok? Mas essa sua inquietude já fez você fazer alguma coisa? A gente se engana pensando que inquietação é ação. Não é. A inquietação é para nós o que é para o passarinho ficar se debatendo dentro da gaiola. Ele se debate, se machuca, se cansa e não vai a lugar nenhum. Não é inquieto que você vai produzir frutos. A inquietação não vai ajudar você a produzir resultados. A inquietação vai desgastar, vai cansar e vai machucar você. Depois de tanto se bater contra a gaiola, o passarinho desiste. Ele se conforma. E aí ele se torna ali, preso daquela gaiola. Às vezes, tem pássaro que você deixa até a portinha da gaiola aberta e ele fica. Porque ele adotou, ele assumiu essa impotência. Ele já se conformou que ele não consegue mais. A inquietação faz isso com a gente. Nos faz desistir da vida e de lutar. Não é inquieto, mas é aumentando a sua fé. É aumentando a sua confiança. Confiança na palavra de Deus, como é que diz aqui? Que bom, a palavra do Senhor veio a mim para explicar. É a palavra de Deus que vai nos educando. A palavra de Deus é o nosso guia seguro nas inseguranças dessa vida e deste mundo. E hoje essa palavra está dizendo para nós, esses meios, força e poder eu não tenho. Aquele povo não tinha, gente, recursos para reconstruir a cidade que os protegeria, nem o templo onde eles rezariam. E eles diziam para Zorobabel, não temos especialistas no nosso meio, gente capaz, os nossos estudiosos se perderam, foram mortos, envelheceram, morreram, adoeceram, foram assassinados, e nós não dispomos de recursos para construir esses muros que nos defendem, e o templo onde nós vamos adorar a Deus, nós não temos nem força nem poder para isso. E Zorobabel diz, a palavra do Senhor veio me explicar, e com vocês eu digo, não tenho força nem poder, mas eu tenho Deus. Repita isso onde você estiver agora. Não tenho força nem poder, mas eu tenho Deus. E com Deus eu vou. Pela Escritura, a palavra de Deus que vai nos dirigindo, diz a própria Sagrada Escritura, o homem de Deus se torna perfeito. A palavra de Deus vai nos aperfeiçoando. Inclusive, eu vi esses dias um rapaz dando testemunho que ele começou a estudar o livro dos Provérbios, porque ele tinha escutado que Salomão foi o homem mais rico, mais poderoso que existiu. E ele queria ser rico e poderoso. Ele falou, então vou ler o que esse Salomão escreveu, que foram os Provérbios. Ele contou que ele foi estudar a Bíblia para buscar meios de enriquecer, não porque ele queria servir a Deus. Mas bendita a hora em que ele fez isso, porque ele foi em busca de dinheiro. Mas no meio do caminho ele encontrou Deus. Ele foi em busca de sucesso. E no meio do caminho ele encontrou salvação. Mas o que ele aprendeu ali foi tão bom para ele, que até aquilo que ele tinha ido buscar ele encontrou também, sucesso. Sabedoria até para poder multiplicar ali materialmente as suas riquezas. Eu digo a você, para muito além disso, a palavra de Deus vai nos tornando perfeitos. Gente, ninguém nasce perfeito. Eu e você
nascemos com uma grande tarefa a realizar pela frente. Nós não estamos acabados, nós não estamos prontos. Por isso a gente não pode desistir da gente. Você não pode desistir da comida que está no forno porque o fogo está baixo e está demorando para ficar pronta. Se você abandonar, ou vai ficar cru ou vai queimar. Nós não podemos desistir de nós mesmos. Porque às vezes a gente desiste da gente. A gente olha para as pessoas, fica se comparando e diz, essa pessoa é melhor do que eu. É melhor se você deixar. Porque se você se dedicar ao seu aperfeiçoamento, você vai ficar bom naquilo que você faz. E vai chegar uma hora que você vai parar até de se comparar com as pessoas. Você vai começar a se comparar com você mesmo. Porque os outros deixam de ser referência nesse sentido. A gente passa a ter como referência o dia de hoje em relação ao dia de ontem. Hoje eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. Eu preciso me aperfeiçoar dia a dia. E me aperfeiçoar de que modo? Pessoalmente. Naquilo que é pessoal. E Santo Agostinho, ele dá uma dica maravilhosa para aqueles que querem se aperfeiçoar. Ele diz por onde você deve começar. Você sabe por onde começar? Talvez você tenha dito isso a você mesmo. É tanta coisa, eu não sei por onde começar. Santo Agostinho diz assim, se queres ser grande, comece pelas pequenas coisas. Como é que a gente torna-se grande no dia a dia da gente? Começando pela cama da qual a gente se levanta e a gente arruma. Minha vida está do avesso. Vou fazer uma perguntinha para vocês. Sua cama, como é que está? Você arrumou sua cama? Ou está igual um ninho de gato? A gente começa pela cama da qual a gente sai, que sacode os lençóis, estica o lençol, estica o cobertor, põe a cama daquele jeito que você joga uma moeda, a moeda quica. Não é aquela se disfarçar, deixa eu arrumar aqui porque vai que entra alguém na minha casa, eu vou passar vergonha. Então, pelo menos está arrumado. Não, é arrumar bem feito. O que você faz bem feito ecoa em todo o seu dia. A maneira como você põe a mesa do café da manhã. Como você cuida da sua higiene pessoal. Ninguém vai ver que eu não tomei um banho hoje. Meu amigo, se você não pode é uma coisa. Agora, se você pode e não faz porque você não quer, isso tem nome, chama preguiça. E a preguiça é um negócio que depois que cola em você, te acompanha em tudo que você vai fazer. Sabe? Tomar um bom banho, se você não pode tomar um banho por alguma razão, falta água, não tenho recursos, vai lavar ali o seu rosto. Que às vezes você topa com a pessoa, você percebe que nem o rosto ela lavou. E isso daí não tem a ver com falta de recursos. Isso tem a ver com a maneira como a gente lida com a gente mesmo. Sabe, se aprumar para viver bem aquele dia. Saber como lidar com as pessoas. Se você quer que as pessoas sejam gentis com você, você precisa ser gentil com as pessoas. Desde a primeira que você encontra de manhã cedo. Bom dia, meu filho. Bom dia, meu amor. Você dormiu bem hoje? Você descansou? Como é que você está? Você está bem? Você está feliz? Quando você faz isso pelos outros, os outros começam a fazer isso por você. Então, comece das pequenas coisas. Talvez você não consiga resolver os seus grandes problemas, mas você ser gentil com quem está à sua volta, isso está ao seu alcance. E olha, é pessoalmente e é profissionalmente. Como assim profissionalmente? Qual é a relação do que eu sou com a palavra de Deus no meu profissional? Ser testemunha para os outros e dar testemunho. Ser testemunha de que Deus é o grande autor da sua vida, o seu Salvador. Ter a coragem de contar os benefícios que Deus já fez a você. Ter a coragem de dizer como Deus te ampara e te protege. Porque tem muita gente que precisa de uma palavra de apoio, de carinho, uma direção, e não tem, sabia?
Às vezes precisa de uma palavra que está guardada com você. Uma palavra de Deus que está guardada com você. Entrega essa palavra para a pessoa. Não sei falar de Deus, mas não sabe falar para a pessoa, procure a Deus, reze, tenha confiança, tenha fé, peça a ajuda de Deus. Porque quando a gente põe isso em prática, a vida inteira da gente começa a mudar. Olha, aperfeiçoar-se pessoalmente no que? Na nossa paciência, aperfeiçoar as nossas amizades, aperfeiçoar a nossa maneira de lidar com as pessoas na concórdia, na bondade. Quando você olhar para as suas forças tão exíguas, tão frageizinhas, lembre-se de uma coisa, de um dito que nasceu da experiência diante de Deus. Porque essa palavra só pode ter nascido de uma experiência com Deus. Qual? Deus não escolhe capacitados. Deus capacita os seus escolhidos. Márcio, isso não está na palavra de Deus. Está sim. São Paulo não diz que Deus escolheu aquilo que o mundo rejeitou? Aquilo que o mundo olhou com desprezo. Olhou para mim, olhou para você e torceu o nariz. Não é? Deus escolheu. Interessante, né? Porque até aqui entre nós, quantos de nós aqui jamais estaríamos, por exemplo, em frente a uma câmera numa televisão secular? Nós não seríamos escolhidos. Não passaríamos no crivo, não é? Do modo de falar, da empatia, no aspecto físico, não é? Talvez alguma habilidade que queiram. Aquilo que para o mundo foi abjeto, desprezível, para Deus foi objeto de escolha. Deus não escolhe pessoas capacitadas, pessoas prontas, porque talvez é justamente por serem prontas que se torna difícil de trabalhar com elas. Já estão viciadas na sua maneira de fazer as coisas. Deus quer pessoas abertas. Você está aberto para o que Deus quer fazer com você? Porque se você estiver, se prepare. Porque você vai topar com montanhas. Mas te será permitido dizer a esta montanha: quem tu pensas que és? Porque para mim, que tenho Deus, nem montanha tu és uma planície. A palavra de Deus nos torna capazes de fazer bem todas as coisas, porque ela contém e comunica o Espírito de Deus. Por que nós ouvimos aqui todos os dias a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus comunica o Espírito de Deus. Enquanto nós vamos ouvindo esta palavra, o Espírito Santo vai nos enchendo, vai nos abastecendo, vai nos dando força. Não é pela força, nem pelo poder, não é pela violência, nem pelos artifícios meramente humanos, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. O seu Espírito que a palavra de Deus dá. Então, a palavra de Deus contém e comunica o Espírito de Jesus, que faz bem todas as coisas. Eu e você precisamos ser amigos da palavra de Deus e batalhar para a gente se realizar por completo. Você não gostaria de ser uma pessoa realizada? Eu quero, não quero desistir de mim, não. Então, como é que a gente faz? A Sagrada Escritura, diz o Novo Testamento, é útil para ensinar a viver. Para que serve a Bíblia, Márcio? Para bitolar pessoas? Não. Ela só bitola pessoas que se aproximam dela sem fé, com malícia, querendo usá-la como instrumento para manipular as outras pessoas. Aí sim ela aliena. Porque na verdade não é a palavra de Deus que aliena, a pessoa é que se aliena diante dela. Mas se você se aproxima da palavra de Deus, ela é viva e te ressuscita. E para que ela é útil? Ela é útil para te ensinar a viver.
ela é útil para te corrigir. Quando seu pai, sua mãe, seu amigo ou até um adversário não aparece no seu caminho para corrigir a sua rota, a palavra de Deus te corrige, até te repreende. Você já se sentiu repreendido em algum momento pela palavra de Deus? Eu já. É duro, mas é libertador. A palavra de Deus corrige e forma a gente na justiça. Ela torna o homem repleto de dons e de qualidades. E aí essa pessoa que tem amizade com a palavra de Deus vai ser reconhecida pelo seu gosto pela verdade. Vai ser reconhecida pela sua sabedoria. A sabedoria é uma inteligência aguda nas coisas da vida. Você quer ter uma inteligência prática, aquela inteligência que é cirúrgica. A palavra de Deus te dá. Vai te dar clareza de intenção. Ou seja, ajuda a curar as nossas indecisões e nos dá retidão. A palavra de Deus nos dá um discernimento maduro. E aí o homem perfeito, segundo a palavra de Deus, você sabe quem é? É aquele que é sábio nas suas expressões, na maneira de falar, e é prudente nas suas ações. Quem é sábio no seu modo de falar e é prudente no seu modo de agir, é querido por todos. Se você tiver, me perdoe dizer assim, mas a palavra de Deus também diz, um cabresto nessa língua miserável que vive solta. Se você tiver sabedoria nas suas expressões, e se você agir com prudência em tudo que você fizer, e isso é uma coisa que só Deus dá, porque sem Ele a gente é distraído, é um erro atrás do outro. Sabe o que vai acontecer com você? Nem carente você vai ser. Porque você vai ser querido por todas as pessoas. Quem é que não gosta de uma pessoa que sabe acalentar o nosso coração com as palavras e tem uma atitude coerente com elas? Senhor, abençoa-nos com esta palavra. Nós queremos proclamar neste momento. Não será com a força nem com o poder, mas com Teu Santo Espírito, Senhor. Vamos fazer tudo o que podemos, mas não sem Ti. Se o Senhor não vai comigo, eu me recuso a avançar. Se o Senhor não fica comigo, eu me recuso a permanecer. Senhor, contigo é que eu quero ir, para que seja firme, para que seja forte. Contigo eu me animo, com meu Deus eu me alegro. Com Deus eu transponho muralhas. Com meu Deus eu salto o fosso, o abismo. Com Deus eu consigo o que sem Ele eu não conseguiria. Vem, Espírito de Deus. Espírito Santo de Deus, com o Espírito nós vamos longe, é o que nós ouvimos hoje, então vamos pedir. Com o Espírito Santo eu vou conseguir, diga isso, eu vou longe com o Espírito Santo hoje, mas é preciso que você peça. Vamos cantar pedindo. Vem, Espírito de Deus, vem, vem sobre nós. Corações em Ti, vem com poder mudar as nossas vidas. Vem Espírito, vem Espírito de Deus, vem, vem sobre nós, reaquece os corações em Ti, vem com poder mudar as nossas vidas. Vem, Espírito, vem, vem sobre nós. Vem, Espírito, vem, vem sobre nós.